Polícia Civil investiga denúncias de maus tratos contra idosos em pelo menos 50 endereços em Anápolis. Bruno Mendes. Pois é, Tiago, policiais da Delegacia do Idoso aqui em Anápolis e também das 18 delegacias regionais do estado estão participando dessa operação que é nacional. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes. Tá certo, Bruno. E Rio Verde é a primeira cidade goiana a receber a tecnologia 5G. Destaque do Arildo Palermo. Pois é, Tiago, a tecnologia vai ser implementada em uma propriedade rural em caráter experimental e promete revolucionar o agronegócio. Bom demais. A Saneago começa o programa de negociação para você que tem contas em atraso. Uma excelente oportunidade de terminar 2020 com tudo certinho. Tiago Costa. É isso mesmo, tem desconto que começa a partir de 50%, 75% e para pagamento à vista, o desconto chega até 98% nas multas e juros. E esse assunto a gente traz todos os detalhes agorinha. Notícia boa, viu? Notícia excelente, Xará. E você vai ver também uma professora de Goianésia que achou um jeitinho especial de reencontrar os alunos. Os detalhes eu te conto agora no Jornal Anhanguera, que está no ar. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 11h48. Vamos começar. A Polícia Civil está apurando em Anápolis denúncias de maus tratos contra idosos em pelo menos 50 endereços. Essa força-tarefa faz parte da Operação Vetus. E o Bruno Mendes chega agora ao vivo com todos os detalhes. Ei, Bruno, bom dia para você. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha em todo o estado de Goiás. Essa operação que está sendo desenvolvida pelos policiais aqui da cidade de Anápolis, na verdade, ela é um conjunto que está acontecendo em todo o país. Equipes policiais no Brasil inteiro estão trabalhando nos últimos dias, apurando denúncias de violência contra idosos que chegaram por meio do telefone, o Disque 100. Para falar desse trabalho especificamente aqui em Anápolis, nós estamos aqui na Delegacia do Idoso para conversar ao vivo com o Manuel Vanderick, que é o delegado titular dessa delegacia. Delegado, conta pra gente, como foi esse trabalho, qual que é o balanço que o senhor tem agora da parte da manhã e como que essas equipes estão organizadas nessa operação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Como você disse, é uma operação nacional promovida pelo Ministério da Justiça para fazer frente aos crimes contra o idoso, principalmente maus tratos, violência psicológica e desvio de aposentadoria. O crime contra o idoso foi um dos que mais cresceram durante o período de pandemia. Por conta da natureza, a maior parte é uma violência doméstica, praticada por filhos e netos, e o isolamento desse idoso com o próprio agressor no lar desencadeou essas agressões psicológicas, o desvio da aposentadoria, que foi muito incitado também em razão do desemprego. Então o Ministério da Justiça tomou a iniciativa de provocar as delegacias de todo o país para fazerem frente a esses crimes. Goiânia e Anápolis, que têm delegacias especializadas, colocaram suas equipes na rua hoje para fazerem visitas a esses idosos supostamente violentados, para verificar a procedência das informações, formalizar as prisões, cumprir mandados de prisão e resgatar idosos para abrigos ou para instituições de saúde, uma vez que o fim, primeiro, não é a responsabilização do agressor, mas a qualidade de vida da vítima. A gente não pode priorizar o autor dos crimes em detrimento da própria vítima, né? Delegado, agora próximo do meio-dia, a gente que está aqui na delegacia acompanhando desde cedo essa operação, nós já vimos algumas equipes chegando por aqui, né? São quantas equipes trabalhando? Esse trabalho deve durar ainda o dia inteiro? Sim, e provavelmente terminar somente amanhã. Em Anápolis foram reunidas cerca de 50 denúncias e distribuídas em 5 equipes para visitarem essas denúncias dentro da cidade e na zona rural do município. Cidades do interior que não têm delegacias especializadas, os próprios distritos policiais farão essas frentes. Essas equipes virão para a delegacia hoje, trouxeram já um balanço, alguns idosos precisaram ser removidos para abrigos da cidade, algumas situações de flagrante foram confirmadas e as equipes
tentam agora formalizar esse procedimento, né, com a captura dos agressores que formalizaram principalmente lesão corporal contra os seus pais, avós idosos, e nós teremos até a data de amanhã para concluir esse remanescente dessas denúncias que sobraram. Tá certo, muito obrigado, delegado Manuel Vanderick, titular aqui da Delegacia de Atendimento Especializado ao Idoso em Anápolis. E, Tiago, é sempre bom reforçar, conforme o delegado já nos disse anteriormente, esse tipo de violência é uma violência em que muitas vezes a vítima, ou seja, o idoso, ela tem afeição, tem sentimento pelo agressor, às vezes um filho, às vezes um neto, um parente. Por isso é tão importante que a gente esteja de olho nos vizinhos, nessas pessoas idosas e vendo qualquer suspeita de violência, é importante denunciar para a Polícia Civil pelo 197 ou até mesmo pelo telefone que é nacional, o Disque 100, Tiago. Ficar sempre atento, né, Bruno? Obrigado por sua participação, agradeço também ao delegado. Olha, a Justiça adiou pela terceira vez o júri popular do vigilante acusado de matar um porteiro lá em Itumbiara, o Bruno Dourado. Tem mais detalhes pra gente. Oi, Bruno, qual foi essa justificativa agora, hein? Bom dia pra você. Fala, Tiago, bom dia para você, para todo mundo ligado com a gente no Jornal Anhanguera, primeira edição desta quinta-feira. Nós falamos ao vivo aqui da porta do Fórum de Itumbiara, no sul goiano, onde deveria ter acontecido pela manhã, né, o julgamento de Wallace Gomes de Lima, de 29 anos, acusado de ter matado o porteiro em 2018. O que aconteceu dessa vez para o julgamento não ter acontecido, Tiago? A advogada do acusado teria apresentado, então, um atestado dizendo que hoje teria uma cirurgia e, por isso, ela não poderia comparecer ao julgamento. Agora, o júri do vigilante acusado de matar o porteiro, depois de uma discussão por conta de uma bolinha de papel, foi reagendado, então, para o dia 11 de fevereiro do ano que vem. Bom, eu falei que é a terceira vez, né? Isso porque a primeira vez o júri foi adiado por conta da pandemia da Covid-19. Na segunda vez o júri não aconteceu porque o réu era representado somente por um advogado. A outra advogada dele não pôde comparecer. Isso em novembro. Bom, o crime aconteceu em outubro de 2018. O porteiro Guilherme Alves Pereira, de 23 anos na época, foi morto a tiros no condomínio onde ele trabalhava aqui em Itumbiara, no sul do estado. Câmeras do circuito interno de segurança registraram toda a discussão e o momento que o porteiro Guilherme morreu aí com vários tiros. A polícia disse que eles discutiram por conta de uma bolinha de papel, um pedaço de papel que foi jogado ali na guarita. Tiago, hoje pela manhã eu conversei com a mãe do Guilherme, ela está bastante abolada. Inclusive, ela disse que cada vez que o julgamento é adiado, ela fica mais em situação difícil, né? Bastante abalada com a situação. Há 2 anos o filho dela sofreu aí essa tragédia, acabou sendo assassinado e ela aguarda por justiça. Inclusive, ela estava esperando que esse ano ela fosse terminar 2020 com a justiça. Mas agora, como a gente tem a informação, né, o julgamento de Wallace foi marcado para o dia 11 de fevereiro. Vale lembrar que o Wallace está preso há 1 ano, né? E agora o julgamento dele deve acontecer somente no ano que vem, porque foi adiado pela terceira vez, Tiago, esse crime cruel que aconteceu aqui no sul goiano, em Itumbiara. A gente segue acompanhando. Volto com vocês. Tá certo, Bruno. Obrigado por sua participação. É óbvio, você está dizendo da mãe aí que ela está bastante preocupada, bastante triste, porque toda vez que esse julgamento é adiado, certamente uma outra facada, um outro tiro a família recebe, né? Porque tudo precisa resolver logo. Obrigado por sua participação, Bruno. Valeu demais. A polícia prendeu 3 homens suspeitos de vários furtos a residências, isso em Alto Paraíso de Goiás. Em um dos furtos, eles levaram R$11 mil de uma casa. Vamos ao vivo, então, conversar com Marcos Moreira, de Lusiânia. Tem todos os detalhes para a gente. Ei, Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde. Obrigado. Ótima tarde para você, a todos que nos assistem. Pois é, essa operação aí deflagrada pela Polícia Civil resultou na prisão de 3 indivíduos com uma vasta ficha criminal. Eles eram especializados aí em furtos a residências, receptação e também violação, viu? Eles só foram pegos pela polícia depois de terem sido filmados roubando uma residência a quantia de R$11 mil e também outros objetos. Essa operação aconteceu hoje pela manhã, lá em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, e a polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Vamos ouvir, Tiago, o que disse o delegado que esteve à frente desse caso, Carlos Alfama. Rodou.
A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou hoje em Alto Paraíso a Operação Ânimos, destinada a combater os frequentes furtos a residências que ocorrem aqui no município. Foram presos preventivamente 3 indivíduos conhecidos por praticarem furtos na região. Pois é, Tiago, esses 3 indivíduos agora estão na delegacia de Alto Paraíso de Goiás, vão ser encaminhados ao presídio da cidade, onde ficarão aí à espera do Poder Judiciário. Volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Marcos, valeu demais. A Polícia Civil de Pirenópolis prendeu um homem que estava foragido da justiça. Ele é suspeito de cometer vários furtos lá na cidade. O jovem estava sendo procurado desde janeiro. Contra ele tinha em aberto um mandado de prisão preventiva. De acordo com a Polícia Civil, durante todo esse tempo que ficou foragido, ele viveu escondido na floresta no entorno da cidade. Mesmo escondido, ele continuou cometendo crimes. Na manhã desta quarta-feira, ele furtou uma casa. Nas imagens registradas pela câmera de segurança, ele chega tranquilamente. Retira a bicicleta que está pendurada na parede. O capacete que está preso cai e fica no chão. Ele leva a bicicleta para fora da casa. Alguns segundos depois, retorna, observa e vai até o canto da parede. Pega a máquina lavadora de alta pressão e vai embora tranquilamente. Ao perceber o furto, o dono da casa chamou a polícia. É investigado em 9 inquéritos pelos crimes de furto qualificado, furto simples e roubo. Se for condenado, pelos crimes, ele pode pegar até mais de 30 anos de reclusão. A polícia recuperou os objetos furtados e diversos outros objetos, e o suspeito foi encaminhado ao presídio de Anápolis. Que cara de pau, hein? Nem câmera de segurança inibe esse tipo de furto aí. Demais. 2 assaltantes foram mortos em um confronto com a polícia militar em uma fazenda que fica em Portelândia. Deixa eu chegar a esse telão aqui porque eu quero conversar com a Tássia Fernandes, que tem todos os detalhes pra gente. 11h58, portanto, bom dia, Tássia. Oi, Tiago, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Então, uma equipe da Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar foi chamada por moradores ali da região que viram 2 homens rondando as fazendas e suspeitaram de que eles tinham a intenção de praticar roubos ali. Isso porque na noite anterior foi registrado um roubo numa fazenda em Portelândia. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram esses 2 homens numa área de pastagem e eles estavam indo em direção a um curral na sede de uma fazenda. Quando perceberam a presença dos militares, correram para o mato. Os policiais então tentaram fazer a abordagem, mas segundo os PMs, esses homens atiraram contra a equipe que revidou e acabou atingindo esses 2 suspeitos. Os 2 homens atingidos foram socorridos e levados com vida para o hospital de Portelândia, mas acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram. Eles tinham 19 e 22 anos e, segundo a Polícia Militar, tinham passagens por furto e também por roubo. Com esses 2 homens, a polícia encontrou 2 armas que foram apreendidas. Volto com você, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Tássia, falando ao vivo de Jataí. Valeu. O Comando de Operações de Divisas prendeu um casal por tráfico de drogas, isso em Corumbaíba. Durante a abordagem, os 2 estavam com 5 porções de cocaína. Já na casa deles, a polícia encontrou mais de 21 porções de droga, além de maconha. O casal foi levado para a delegacia de Caldas Novas. Olha só, pagou, mas não levou. Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apura a compra de material hospitalar para combate à Covid-19 que nunca foi entregue. O alvo da investigação é a Prefeitura de Crixás. A Camila Faraco está ao vivo aqui comigo e tem os detalhes, porque foram várias irregularidades, né, Camila? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o que a Polícia Federal até agora já esclareceu? Que a Prefeitura de Crixás repassou 4 milhões de reais de recursos do governo federal para 5 empresas para a compra de equipamentos e material hospitalar, como luvas e máscaras. Mas aí os problemas começam. Por quê? Porque esses produtos foram comprados de forma com um preço superfaturado, de até 300%. Então, uma caixa de máscaras que custa R$10 foi comprada por esse edital, por essa compra,
a R$40. Além disso, a maioria dos produtos nunca chegou na cidade e ainda piora, porque uma das empresas era apenas de fachada. O delegado, que é o responsável por essa operação, conversou agora há pouco com a gente aqui na sede da Polícia Federal e conta um pouquinho como é que funcionava esse esquema. Olha só. Essas empresas usavam de manipulação das licitações, tá? Houve dispensa de licitação também para contratação. Tem uma empresa de fachada, né, que é usada para essas contratações e que isso também há se averiguar, mas que há suspeita de que nem seria fornecido o material. Uma das coisas levantadas também é que, por exemplo, há um sobrepreço de 100% a 300% com relação ao que se estava praticando no mercado. Olha, em Rubiataba, Aparecida de Goiânia e Goiânia, os policiais, 70 policiais, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e eles apreenderam documentos, celulares, computadores e agora vão analisar direitinho todo esse material para aí realmente comprovar se houve organização criminosa, ausência de licitação, corrupção ativa e passiva, enfim, a lista de crimes é grande. Só para a gente pensar assim que Crixás é um município pequeno de 17 mil habitantes, a cerca de 300 quilômetros aqui de Goiânia, imagina a falta que não fez e não está fazendo durante essa pandemia esses materiais hospitalares para a população que podem ter sido desviados aí para a corrupção, né, Tiago? Isso mesmo, Camila Faraco falando ao vivo com a gente aqui de Goiânia sobre essa operação. Valeu, Camila, obrigado, bom trabalho para você. Olha só essa imagem impressionante. O flagrante foi feito por um telespectador de Goiânia. É uma imagem curiosa e uma atitude perigosa. Um painel gigante está sendo transportado numa caminhonete de forma totalmente irregular. Um perigo e também, claro, uma infração de trânsito. Fica aí o alerta. É proibido levar uma carga maior que o tamanho do veículo. Será que o motorista não sabia disso, gente? Porque é demais. Deus do céu. Em Goiás, é comum a gente ver motoristas trafegando com máquinas agrícolas pelas rodovias. Isso, além de ser perigoso, também é proibido. GO 320 em Joviânia. A máquina segue sem nenhum tipo de sinalização. O motorista que vem atrás é obrigado a reduzir a velocidade. A máquina é tão grande que os pneus chegam a ocupar a pista contrária. Olha o tamanho dessa máquina na rodovia. Já esse outro vídeo foi feito na GO 206, entre Inaciolândia e Almerindonópolis. Nesse trecho da rodovia não tem acostamento e o equipamento agrícola ocupa toda a faixa. No lugar, a ultrapassagem é permitida, mas é arriscada, já que a visibilidade está totalmente comprometida. O motorista até que tenta, mas um caminhão vem no sentido contrário. Na GO 156, entre Palmeiras e Cesarina, o carro branco tem que sair para o acostamento para se desviar da máquina. Já pensou que perigo? Em áreas de plantio, atitudes como essa são comuns. Muitos produtores rurais se arriscam no transporte de máquinas em rodovias federais e estaduais. Mas esses veículos só podem trafegar por rodovias em situações bem específicas. Em cima de um guincho ou de um caminhão-prancha, por exemplo, que são veículos apropriados para o transporte. Mas se não couber por ser grande demais, o proprietário precisa de uma autorização junto ao Departamento Nacional de Trânsito. Quem descumpre as leis coloca em risco a vida de outras pessoas e, claro, pode ser punido. Numa situação de acidente, o proprietário e o motorista responderão civil e penalmente pelo acidente, tá? Devido à impossibilidade da circulação desse maquinário, desses veículos nas rodovias federais. Então será imputado a eles a responsabilidade por esse acidente. Aí, vamos lá para Rio Verde agora para falar de um susto. Um ônibus que transportava trabalhadores de uma indústria bateu em um caminhão. Quem vai contar toda essa história para a gente é a Rúbia Oliveira. Ô Rúbia, boa tarde para você. Alguém ficou ferido? Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todos. Então, felizmente, ninguém ficou ferido. No ônibus tinham apenas 3 trabalhadores, além do motorista, e eles não se feriram. Tiveram apenas o veículo, né? Tanto o bitrem quanto o ônibus
ficaram apenas com alguns estragos, por exemplo, no retrovisor que ficou quebrado e um vidro também do ônibus que foi quebrado, mas ninguém se feriu, graças a Deus. Só que o motorista desse ônibus que aparece aí foi multado porque o tacógrafo dele estava informando que ele estava há mais de 10 horas trabalhando sem parar, ou seja, ele passou a madrugada inteira trabalhando, dirigindo, transportando trabalhadores sem descansar. E a Polícia Rodoviária Federal disse que isso pode ter sim ajudado a provocar esse acidente por causa do cansaço do motorista do ônibus. E a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo fiscalização em ônibus que transportam trabalhadores aqui na nossa região, tanto na BR-060 quanto na BR-452 também. E nesses dias foram flagrados 15 ônibus com várias irregularidades. 2 deles arrumaram e foram liberados, mas 13 tiveram que ficar apreendidos porque estava tudo sem cinto de segurança, né? Ou quebrado, poltrona quebrada, extintor de incêndio também, com data de vencimento fora, né, da validade ali. Olha só, tem bancos quebrados, documentação vencida, enfim, uma porção de irregularidades. Nós conversamos hoje com a Polícia Rodoviária Federal, que falou sobre essa fiscalização e sobre a importância de andar regular também. Vamos assistir. 15 veículos fiscalizados, apenas 2 tinham as condições mínimas para transitar com segurança. Não passaram na vistoria, foram multados, tinham cinto de segurança em mau estado, bancos soltos, extintor de incêndio despressurizado, extintor de incêndio vencido. Um deles foi apreendido, foi por parte que ele não tinha cinto de segurança nem para o próprio condutor, então o condutor não tinha cinto de segurança, o motorista não tinha cinto de segurança. Pois é, um perigo, né? Um risco aí para todos esses trabalhadores. Cada ônibus estava transportando aí cerca de 10 a 40 trabalhadores. E aí esses trabalhadores tiveram que ir em outros ônibus, né, que estavam regulares, seguiram aí para os trabalhos deles para empresas aqui da nossa região. Tiago. Ô Rúbia, é um perigo danado, sem falar na tremenda irresponsabilidade, né? Obrigado por sua participação, minha querida, falando ao vivo de Rio Verde com a gente. A gente continua falando sobre acidente. Desta vez, 4 pessoas ficaram feridas em um outro acidente na BR-020 em Formosa. O carro em que elas estavam bateu numa rocha. Nós vamos ao vivo, então, conversar com o Marcos Moreira outra vez. Tem as informações desse acidente pra gente. Oi, Marcos, segue daí. Pois é, Tiago, notícia ruim, né, de dar aqui no nosso jornal, mas infelizmente a gente tem que fazer isso, é o nosso trabalho. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã na BR-020, no sentido Formosa, Distrito Federal, ali próximo ao quilômetro 56. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que atendeu essa ocorrência, o motorista Wesley da Silva, de 39 anos, ele perdeu o controle do veículo e acabou batendo numa pedra no meio do canteiro central. Nós ainda não temos o estado de saúde dele, procuramos saber, mas até agora não conseguimos essa informação. No carro também estava Lidiane Pereira, também de 39 anos, que sofreu um trauma no rosto e foi levada inconsciente para o hospital. As outras 2 vítimas, que também estavam no veículo, são 2 menores. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina, no Distrito Federal. Nós também não sabemos o estado de saúde dessas outras vítimas, Tiago, mas claro, torcemos para que tudo fique bem. Tiago. Com toda certeza, Marcos, obrigado por sua participação. Olha, foi liberada na noite de ontem a moradora de Caiapônia que arrancou a placa de sinalização que a prefeitura colocou na calçada da casa dela. Após o pedido de liberdade provisória feito pelo advogado da mulher, alegando que ela sofre de problemas psicológicos, o juiz aceitou o pedido, determinando o pagamento de uma fiança de R$3.000. Tá bom, então. O governo de Goiás lançou hoje a rede de internet móvel de 5ª geração, a chamada 5G. A nova tecnologia está sendo testada lá em Rio Verde. Vamos para lá, então, conversar com o meu amigo Arildo Palermo, que vai explicar tudo, porque, por enquanto, vai ser voltada para o agronegócio. É isso, Arildo. Boa tarde.
É isso mesmo, Thiago. Boa tarde a você e a todos que nos assistem nessa quinta-feira. Então, a tecnologia 5G, de momento, está sendo testada justamente no local onde é mais difícil ter conectividade com a internet e até encontrar sinal de telefonia móvel, que é a zona rural. Essa tecnologia promete solucionar boa parte dos problemas dos produtores que cada vez mais precisam de tecnologia e de precisão, no seu dia a dia. Como é que isso vai funcionar? A operadora de telefonia móvel vai instalar uma antena móvel de 5G em uma propriedade rural que fica a 10 quilômetros da zona urbana de Rio Verde. E por lá serão conduzidos vários testes. E o que isso pode proporcionar? Por exemplo, uma máquina agrícola a partir da inteligência artificial, usando a tecnologia 5G, pode ser operada sem a necessidade de um motorista. Além disso, os drones lá de cima podem identificar doenças nas plantações e já emitir relatórios, facilitar realmente a vida do produtor e tornar os processos muito mais ágeis. Coisas que antes eram feitas aí em 3 dias, podem agora ser feitas em instantes, realmente em segundos. Como você falou, isso ainda não vai fazer parte da nossa rotina, não vai funcionar em aparelhos celulares, em computadores, até porque os nossos aparelhos não estão preparados ainda para receber a conectividade 5G. Seria necessário uma adaptação, para que isso conseguisse funcionar no nosso dia a dia. Claro que as empresas já pensam nisso, mas por enquanto é realmente destinado exclusivamente ao agronegócio. Mais cedo nós conversamos com o diretor da empresa chinesa que está trazendo essa tecnologia aqui para Rio Verde e ele explicou mais ou menos como esse serviço vai funcionar. Vamos ver. O agronegócio vai se beneficiar bastante disso, porque vai ser capaz de transmitir imagens e vídeos de alta resolução para uma nuvem para processamento e o uso da inteligência artificial para obter resultados mais precisos e assertivos. Esse contrato experimental tem validade de 1 ano e depois o governo deve abrir licitação para que seja uma concorrência comercial, para que essa tecnologia possa de fato ser implementada no campo, na zona rural, no agronegócio do nosso estado de forma mais ampla. Mas por enquanto é realmente destinado aos produtores, essa fase de testes. Tiago, volto com você. A cidade de Rio Verde toda tecnológica, chique demais. Valeu, Arildo, obrigado por sua participação. A Polícia Civil de Morrinhos prendeu 3 suspeitos de aplicar golpes na internet. Os homens teriam vendido um carro que não era deles e estavam anunciando em um site de compra e venda de produtos. O prejuízo das vítimas passa de R$18 mil. O anúncio de um carro no valor de R$18 mil chamou a atenção da vítima, que acabou comprando o veículo sem saber que caía num golpe. Segundo a polícia, os criminosos ficavam de olho em anúncios verdadeiros e chegavam a entrar em contato com o dono para levantar informações. Depois, eles clonavam esse anúncio para atrair as vítimas. O carro existia, mas na hora de efetuar o pagamento, o dinheiro ia para a conta dos bandidos. E foi justamente o dinheiro do golpe depositado na conta de um dos criminosos em Morrinhos que ajudou a Polícia Civil a chegar até o grupo. Os policiais civis passaram a realizar diligências identificando o titular da conta e mais outros 2 indivíduos envolvidos nesse crime. 3 homens foram presos e todos devem responder por estelionato. Mas um deles também foi autuado por tráfico de drogas, já que no momento da prisão, a polícia encontrou diversas porções de cocaína. A Polícia Civil segue nas diligências no intuito de identificar outros criminosos e esclarecer os fatos. A OLX informou que não identificou evidências em que o caso tenha acontecido na plataforma. Foi até a casa dele onde encontrou outras roupas das Forças Armadas, em vários uniformes, roupas de academia e até aqueles broches que são condecorações que eles usam nas fardas aí oficiais. Segundo a Polícia Civil, esse homem se apresentava como primeiro-tenente do Exército e foi preso aí depois dessas denúncias. Ele vai responder agora, por exercício ilegal da profissão e agora a polícia tenta descobrir como esses materiais, que são de uso exclusivo aí do Exército Brasileiro, foi parar na mão desse cidadão. Tiago. Eu adorei o que estava escrito ali, farda verdadeira, tenente fake. É isso mesmo, ainda bem que a polícia descobriu tudo, né, Marcos? Obrigado por sua participação.
Olha a vinhetinha do Eu no J1 aí, agora a foto é do Ivo, lá de Anápolis, que registrou esse lindo arco-íris. Bem legal, uma bela foto. E a criançada tá com tudo aqui no JA1. Esses são o Ian e a Sofia de Lusiânia. A mamãe deles contou que os dois estavam vendo o Jornal Anhanguera quando essa fotinha foi tirada. Eles todos sorridentes ali, certamente a notícia era boa, né? Bom demais, agora tem a sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Bom dia, Tiago. Manda um abraço para minha mãe Sebastiana Neiva e Claíra aqui em Ouvidor. Assistimos você todos os dias, a gente fica contente demais. Olá, Tiago. Manda um abraço para Goiatuba e Tumbiara, para Caldas Novas, para todo mundo liga aí em vocês. Quem está mandando o recado é o Guiomar de Morrinhos. Valeu. Tiago, manda um abraço para nós. Estamos ligados no Jornal Anhanguera aqui de Anápolis. Eu sou o Raimundo Gomes, Vivian, Sara, Marcelo, Gasparina, Sebastião, Cleiton, Bibiana e Júlia. Hoje é meu aniversário, me homenageia, por favor. Adoramos você. Ei, amigo, feliz aniversário, muitos anos de vida para você, viu? Olá, Tiago, me manda um abraço. Meu nome é Davi Cândido de Souza, de Goianésia. Abração, Davi. Boa tarde, Tiago. Manda um abraço aí pra gente de Rio Verde. Te acho muito carismático, muito chique. Meu nome é Deuseni. Valeu, pessoal. Coloca a musiquinha pra gente ir pro intervalo. Vamos então? 12h18. A seguir, tem um assunto importante para você que está com dívidas na Saneago. Está tendo negociação com descontos nos juros e multas. Antes do intervalo, a Clarice de Anápolis tem um recado. Meu nome é Samanta, tenho 6 anos, moro em Tumbiara, eu na Anhanguera, volta já.